Qual é, família? Tudo bem? Não, você não clicou errado. Esse de fato é o vídeo do pós-jogo aqui no canal Brownie Fogo. Para quem não me conhece, eu sou o Bernardo, eu tenho meu perfil Central Botafogo e o Brownie hoje ele não estava podendo gravar esse vídeo, ele estava ocupado, acabou sendo pego aí nessa agenda complicada dele e ele chegou em mim para eu substituir ele nesse pós-jogo aí de Botafogo e Boa Vista, que infelizmente acabou em derrota. Então, novamente eu sou o Bernardo, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu tenho meu perfil no Central Botafogo, lá no Twitter, no Instagram e aqui no YouTube também. E eu vou falar aqui mais ou menos o que eu achei dessa partida de Botafogo e Boa Vista, qual foi, o que a gente consegue tirar taticamente, se a gente consegue tirar alguma coisa e dar uma geral aí no que foi. Então vamos lá. O Botafogo perdeu para o Boa Vista por 1-0 numa partida que é muito difícil de analisar taticamente por, por toda a condição do jogo. Era um jogo, um gramado horrível lá em Bacaxá, numa chuva bizarra, até a transmissão do jogo muito fraca, diga-se de passagem, né? No final do jogo a câmera já estava toda embaçada e molhada. Mas voltando, no primeiro tempo o Botafogo acaba sofrendo gol em bola parada. Basicamente foi o jogo do Boa Vista. O Boa Vista ele não deixou o jogo rolar. Foi um jogo que foi muito parado. Era muito difícil você ver a bola rolando por mais de 5 minutos, sabe? Porque o gramado era péssimo, estava chovendo muito. E o Boa Vista estava fazendo de tudo para bater nos jogadores do Botafogo, para a bola de fato ficar parada e a gente não conseguir ter uma sequência no ataque boa. Então foi um jogo muito difícil de jogar, foi um jogo muito parado, foi um jogo muito afetado por essas condições de campo, gramado e também pelo o time rival. Então o Boa Vista ele conseguiu achar um gol em bola parada, com cabeceio do Sheldon, e basicamente isso daí acabou destruindo a nossa vantagem, né? O Botafogo não conseguiu criar no primeiro tempo. O Vitor Sá na ala direita novamente não deu certo nesse sistema de três zagueiros. O Vitor Sá acaba sendo muito mal aproveitado, porque o cara foi um dos nossos melhores jogadores no fim do ano passado. No segundo turno foi um dos poucos que de fato foram bem do time do Botafogo e agora ele está sendo meio que sacrificado na ala direita e não está rendendo, simples assim. Não é a dele, ele joga na ponta esquerda. Ele jogando na ala direita é literalmente o significado de sacrifício. Não tem lateral direito, um erro do planejamento desse ano. Então o Vitor Sá tá tendo que ser jogado lá e vamos ver no que dá, entendeu? E infelizmente não tá dando certo. O primeiro tempo a gente também viu um Eduardo sumido, não participou do jogo em geral, mas no primeiro tempo ficou bem mais destacado isso. Era muito difícil ver o Botafogo no ataque e o Eduardo participando, sabe? Quando a gente estava atacando era muito mais pelo lado esquerdo, que inclusive é uma coisa que eu quero falar sobre, porque acho que a gente já consegue ver até um padrão desses ataques do Botafogo muito pelo lado esquerdo, com o Jefinho e o Hugo fazendo essa dobradinha. O Jefinho espera, o Hugo passa, o Jefinho dá a bola no Hugo e o Hugo cruza no meio rasteiro. A gente viu um gol assim, o primeiro gol da temporada com o Jefinho foi justamente isso. O Tiquinho deu a bola pro Hugo, o Hugo infiltrou pela esquerda, deu a bola pro Jefinho no meio, saiu o primeiro gol aí do ano. E contra o Bangu a mesma coisa, com o Marçal aparecendo pela esquerda e cruzando rasteiro no meio pro gol do Júnior Santos. Então, o Botafogo tentou muito no primeiro tempo fazer essa jogada, mas aí deu a parada técnica, o Boa Vista acabou ajeitando o time e acabou anulando essa jogada pela esquerda do Botafogo. E aí que a gente começou a sofrer mais, porque o Eduardo não estava participando, o Vitor Sá estava mal na ala direita, então não estava rendendo. O primeiro tempo foi muito fraco do Botafogo, porque de fato não aconteceu basicamente nada, entendeu? A gente teve um chute a gol, que foi um chute do Tiquinho, de fora da área, que acabou sendo indo no goleiro, o goleiro só espalmou, enfim, não teve nada plástico, assim, não teve nenhuma grande chance do Botafogo no primeiro tempo. E o time saiu vaiado, naturalmente, porque depois do que a gente teve, depois do que aconteceu no ano passado, qualquer errinho vai ser de fato muito destacado e a torcida vai ficar puta. Então, primeiro tempo muito fraco da equipe do Botafogo. Indo para o segundo tempo, basicamente o Boa Vista se abdicou de jogar. Ele continuou batendo, continuou interrompendo o jogo, mas não jogou. O Botafogo, de fato, amassou o Boa Vista de certa forma nesse segundo tempo, porque não parou de atacar, só deu o Botafogo. Mas foi um amasso que não converteu em gols por falta de capricho, sabe? Das poucas, o Botafogo chutou, se eu não me engano, 14 vezes. Teve 14 chutes no segundo tempo. E, sei lá, pouquíssimos dele foram no gol, e os que foram no gol de fato foram em cima do goleiro, entendeu? Então faltou esse capricho
de tentar tirar o goleiro, de tentar, de fato, acertar o gol, né? Porque não, a maioria foi pra fora e os que foram no gol foi em cima do goleiro, então não deu em nada. A gente viu o jogo melhorar depois que o Marlon Freitas saiu. O Marlon Freitas que também foi outro que foi muito mal na partida, né? Não participou, enfim, tava escondido. O Marlon Freitas saiu e entrou o Júnior Santos. O Júnior Santos, por si só, não foi tão bem, sabe? Ele não teve um destaque individual. Mas a entrada dele fez com que o Vitor Sá talvez ficasse um pouco mais solto, subindo mais. Então os atacantes conseguiram ter mais liberdade para jogar. Mas depois disso, o tempo foi passando, a gente não conseguiu ter resultado. Os jogadores foram cansando, a gente olha para o banco e não tem muito o que olhar, né? Porque não tem uma oportunidade, não tem uma opção clara que você olha, tá, vai entrar esse cara, vai ficar tudo bem. Isso é mais um erro do planejamento, o maior erro até então, que é no elenco tá mais curto do que o ano passado. Isso sem dúvidas. A gente olha para nossas opções no banco, muita gente do ano passado que era reserva acabou saindo e não teve reposição suficiente para isso. Então, é mais uma coisa que preocupa, principalmente tendo a pré-Libertadores em um mês. Então, uma coisa que deixa isso claro para mim é a entrada do Raí. Não tenho nada contra o Raí, eu acho bom jogador o Raí, mas desculpa, quando a gente quer um resultado, a gente tem que botar o Raí, que não é um cara que jogou muito pouco no profissional, não teve sequência no passado, é um cara que não tem experiência o suficiente. Tudo bem, a gente tá falando de um jogo do Carioca, a hora pra testar é agora, a hora de botar os moleques pra jogar é agora. Mas, de fato, a nossa opção no banco agora é o Raí. Não é porque a gente tá no Carioca que botou o Raí. Porque no Brasileirão, quando chegar, na pré-Libertadores, quando chegar, o nosso banco vai ter o Raí. Novamente, nada contra ele, acho bom jogador. Mas a gente precisa de uma coisa mais certa, sabe? A gente precisa de um jogador para o Eduardo, como hoje estava muito mal, não estava aparecendo, a gente precisava de um cara para de fato entrar na posição dele e cobrir, melhorar a atuação do time e melhorar o ataque, a fluidez do ataque, sabe? Não tem isso hoje. Então a gente olha para o banco e não vê opção suficiente para agradar e para melhorar a partida. E não só mantendo aqui, só falando do Raí, mas se não for entrar o Raí, vai entrar Jacob Montes, vai entrar essa galera que não tem condição de ajudar o Botafogo no que a gente precisa, não tem condição de jogar um campeonato de Série A, jogar Libertadores. Pelo amor de Deus, né? O Botafogo ainda falta muito para ter um elenco completo, para ter um elenco que de fato funcione, seja natural a algum jogador do time titular sair para entrar um jogador substituto e manter minimamente o nível. Não é, isso é de longe, não é nem perto que a gente vê hoje, entende? E se a gente for falar de destaques individuais, eu acho que Jefinho fez uma boa partida, principalmente principalmente no primeiro tempo. E eu também gostei do jogo do Barbosa, que por mais que tenha levado outro cartão amarelo, eu achei que foi bastante seguro, teve mais boas jogadas indo para frente. O Barbosa eu achei que fez mais um jogo interessante depois do jogo contra o Madureira. Mas é basicamente isso, um jogo difícil de analisar taticamente, um jogo muito fraco, um primeiro tempo muito fraco do Botafogo, um segundo tempo que o Botafogo dominou, mas por falta de capricho e nervosismo e também pelas condições de jogo ruins, não conseguiu empatar o jogo, não conseguiu virar e ter resultado contra o Boa Vista em Bacaxá. Uma partida fraca, mas assim como o próprio Brown fala, o Carioca ele fala que o Carioca não tem valor, enfim. Mas é um jogo chato, né? Não tem muito o que falar. Foi uma partida fraca do Botafogo. Enfim, galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Quero saber o que vocês acharam aí, o que vocês conseguem tirar dessa partida, quem que você achou que jogou bem, quem que você achou que jogou mal. Deixa aí seu like no vídeo. Se você gostou da minha análise, se você foi com a minha cara, segue aí meu perfil @centralbotafogo no Twitter, no Instagram e no meu canal no YouTube, que eu tô começando agora. Cheguei a 2.000 inscritos. Então, se vocês puderem dar se inscrever lá, me dar essa moral, eu agradeço muito. Valeu? Tamo junto. Que o Botafogo melhore, que o sábado contra o Sampaio Corrêa a gente tenha uma resposta para esse jogo e de fato saia com algum resultado, com a vitória, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, um beijo.